Concurso TJ Alagoas Servidores. Sejam muito bem-vindos, Danilo Batista aqui com vocês. Hoje falaremos um pouquinho a respeito deste concurso tão falado, tão sonhado, tão almejado pelos concurseiros, que é o Tribunal de Justiça de Alagoas. Pessoal, e que ano, hein, para Alagoas? Falamos já sobre o concurso do MP, que também será realizado em Alagoas, provavelmente esse ano ainda. Se você não viu esse vídeo, vale a pena procurá-lo e assisti-lo. Pessoal, o que nós temos a respeito do concurso do TJ? Primeiro que é um concurso que tem uma expectativa enorme, estão todos muito animados, principalmente pela quantidade de vagas que nós teremos e também pelas ótimas remunerações que o Tribunal de Justiça de Alagoas fornece. Pessoal, a expectativa era de que este concurso acontecesse ainda no ano de 2025, ou seja, nós iniciamos 2026 e o concurso ainda não aconteceu. Então a expectativa é que para esse primeiro semestre nós tenhamos uma movimentação, tenhamos uma definição da banca, que ainda não temos, e tenhamos a publicação do edital. Então eu acredito que neste primeiro semestre, ou mais tardar no início do segundo semestre, já tenhamos essas definições. Pessoal, então não temos a banca formada ainda, mas sabemos que nós temos cargos para analista e técnico judiciário. Analistas, há como requisito, então, o nível superior e já o cargo de técnico. Por enquanto, existe apenas o nível médio. Vagas previstas por cargo. Esses dados foram extraídos de fontes oficiais do Tribunal de Justiça em 2025. Então, para analista judiciário, nós tínhamos 38 vagas, oficial de justiça, 29 vagas, técnico judiciário, 117 vagas. Pessoal, total 184 cargos vagos. É muita coisa. E estamos falando de dados de 2025, de abril de 2025, quase um ano atrás. Então, provavelmente, temos muito mais vagas do que essas que constam aqui para a gente agora. E vamos falar sobre o que interessa, sobre os salários, os benefícios, a remuneração, para dar aquela motivada extra. Olha, para analista, nós temos que inicialmente era pago um valor de R$ 6.291 e para já o final da carreira, temos, pasmem pessoal, um vencimento de R$ 25.012,89. E aqui nós estamos falando de vencimento, não estamos incluindo aqui as demais vantagens, gratificações, indenizações, dentre tantas outras vantagens que você, como servidor do Tribunal de Justiça de Alagoas, pode receber, tá certo? Então, ó, inicial para analista, previsão de vencimento, lembra lá, tá? Vencimento, lá em direito administrativo, é espécie do gênero remuneração. Então, é vencimento mais vantagens que forma a remuneração. Então, inicial de vencimento, 6.291. Final, 25 mil, mais do que 25 mil reais. E para técnico? Para técnico inicial, 3.145 e final, mais de 12 mil reais. Pessoal, que Tribunal de Justiça paga isso hoje para seus servidores? Então é uma oportunidade muito boa, vale muito a pena estudar e se dedicar para este concurso. Etapas do concurso. Provavelmente, pessoal, em razão aí do histórico que nós temos das últimas provas, nós acreditamos, né, que a prova será formada da seguinte forma: uma prova objetiva, uma prova discursiva para analista e também a avaliação de títulos para analista. A estrutura da prova objetiva foi da seguinte maneira: língua portuguesa, tivemos de 20 a 30 questões, legislação específica de Alagoas, cerca de 10 questões, e conhecimentos específicos, que nas últimas provas variavam entre 30 e 70 questões. Os principais temas. Pessoal, se você já estuda para um concurso de Tribunal de Justiça,
seja para analista, seja para técnico, é muito importante você estudar o núcleo duro deste concurso. Concursos para analistas e técnico exigem, como regra, 6 matérias base: constitucional, direito administrativo, processo penal, processual civil e direito civil. Então, falei 6 matérias, né? Administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal. 6 matérias. Então, desde já, inicie a sua preparação, caso ainda não tenha começado, com essas 6 matérias, além de língua portuguesa, que são matérias que, com certeza, vão ser objeto de cobrança, especialmente para o cargo de analista, que exige o nível superior. No último concurso, pessoal, do Tribunal de Justiça, nós tivemos o seguinte: mais de 19 mil candidatos inscritos. A prova foi aplicada em 2024, então é uma prova recente. A banca organizadora foi a FCC e naquele concurso foram ofertadas 20 vagas imediatas entre técnico e paratécnico. A nota de corte para técnico foi de 50 pontos. No entanto, pessoal, a gente tem que ter em mente de que essa nota de corte é uma nota de corte muito baixa. Então, para você conseguir de fato ser aprovado e nomeado, não nos basta apenas ser aprovado no concurso. Nós temos que criar uma classificação que nos permita a nomeação. Então, entre aprovado e nomeado, existe uma grande diferença. Você vai estudar não para ser aprovado, mas para ser nomeado. Então, faça uma boa preparação. E como que a gente vai estudar? Turma, costumo dizer que uma boa preparação envolve pelo menos 3 pilares. O primeiro pilar é sempre a resolução de questões objetivas. De questões, se a sua prova exige questões objetivas, então a resolução de questões objetivas. Aqui a gente também já abrange a realização de simulados. Os simulados são essenciais para uma boa realização de prova. Por quê? Porque você simula as condições reais de prova. Então, quando você for fazer um simulado, simule como se fosse o dia da prova. Não interrompa a sua prova, avise seus familiares, avise seus amigos de que você não pode, naquele período, ser interrompido. Então, simule condições reais, coloque um horário para começar, um horário para acabar. Já também contabilize o intervalo para você eventualmente ir ao banheiro ou então ir buscar uma água, mas também deixe separada a sua água, se for o caso, seu chocolatinho ou aquele alimento para o transcorrer da prova, tá bom? Então é importante você simular. Oriento também que façam simulados pelo menos a cada 15 dias. Já é uma excelente periodicidade. Fazendo simulados, resolvendo as questões, você vai chegar para a sua prova já com seu corpo e mente preparados. Você não vai ter fadiga. E isso, pessoal, é fundamental, porque quando nós vamos fazer uma prova para a qual nós estudamos e a gente almeja aquele cargo, existem uma série de circunstâncias que nos acometem. Então, por exemplo, ansiedade, noites mal dormidas, especialmente quando vai chegando próximo da prova, dentre tantas outras coisas que podem acontecer. Então é importante a gente já, aproveitando, né, que temos um tempo considerável para a data da prova, vamos colocar aí pelo menos até ser formada, até ser escolhida a nossa banca organizadora e também já sair para o edital, temos pelo menos aí, acredito que uns 4 meses. Então existe um tempo aqui suficiente para uma excelente preparação. Então, desde já, resolva questões e faça simulados. Pessoal, o segundo pilar que eu reputo como muito importante, letra de lei. Cargos como o de analista, de técnico judiciário, especialmente esses cargos, exigem o conhecimento de letra de lei. De 80% a 90% de cobrança é restritamente a letra de lei. Então, leia sim as leis que forem cobradas, das disciplinas cobradas no seu concurso. Como eu disse, pega o edital passado, é um edital recente, 2024.
verifique o que caiu lá, o que foi cobrado no edital e faça a sua preparação com base nisso. E também, pessoal, é importante ler súmulas, ler precedentes vinculantes, de fundamental importância. Com o advento do CPC de 2025, nós tivemos um forte movimento dos precedentes. Então, cada vez mais tem sido comum a cobrança de precedentes vinculantes em nossas provas. Por isso que é importante estudá-los. E ainda, reputo também como importante estudar as videoaulas. Por quê? Por meio das videoaulas, você pode conhecer aquela matéria, aquele assunto, pode aprofundar o seu conhecimento, caso você já o conheça, e ainda pode revisar. É uma importante ferramenta de revisão. Então, considerando que nós temos esse concurso já com uma proximidade considerável, chegou o momento da gente começar a deixar de assistir séries, assistir filmes e passar a maratonar as nossas videoaulas focadas nesse concurso. Então, pessoal, nos momentos de lazer, ou melhor, nos momentos em que você não estiver no seu lazer efetivamente, mas, por exemplo, vai lavar uma louça, vai sair para caminhar com o pet, vai caminhar sem pet, vai a uma academia, vai dar uma corrida, não importa. Coisas que você faria que utilizaria uma música para ouvir, assistiria a uma série. Então tudo isso você vai substituir pelas videoaulas, porque são períodos de tempo de fundamental importância que ao final você fazendo isso vai te dar um resultado muito positivo, vai te ajudar muito a conquistar e atingir o seu sonho. E lembre-se, não fique apenas no sonho, estabeleça metas, porque as metas são atingíveis e os sonhos são muito abstratos. Então coloque este cargo que você almeja como uma meta para este ano de 2026. Você pode mudar de vida ainda nesse ano e eu acredito em você. Então, pessoal, o que nós temos basicamente é isso, tá? E é importante dizer também que foi lançado essa semana um projeto maravilhoso, um projeto baseado em resolução de questões aqui pelo Magistrar. Então, todas as terças e quintas, a partir das 20 horas, ao vivo, nós estaremos realizando questões focadas para os cargos de analistas. Pessoal, durante esse ano de 2026, resolveremos 1000 questões para analistas. É muita questão. E veja, é uma ferramenta que você tem, que você pode se utilizar, que é gratuita, é 0800, você não paga nada por isso. É somente ligar no seu celular, ligar na sua TV, no seu notebook e colocar no YouTube. É ao vivo e, mais uma vez, de forma gratuita. Então vale muito a pena acompanhar essas correções, essas resoluções de questões, tá bom? Terças e quintas, a partir das 20 horas, durante todo o ano de 2026. E essa resolução de questões, pessoal, nós estamos utilizando a plataforma Go Concursos, também do Magistrar. Pessoal, faça um teste com essa plataforma, vale muito a pena. Nós estamos gostando muito, tem flashcards, mapas mentais, resumo de doutrina. Acho que vale muito a pena, estamos muito satisfeitos, tem sido de grande valia aí para o nosso dia a dia, nos ajudando também na preparação de aula e nos nossos estudos, porque os estudos, eles são contínuos. Pessoal, então o que nós tínhamos para conversar era apenas isso. Desejo aí que vocês tenham uma excelente preparação de todo o meu coração, muito bons estudos, muito boa sorte. Se precisarem de alguma coisa e estiverem com dúvida, podem mandar mensagens, podem me adicionar nas redes sociais, estou à disposição. Felicidades então, fiquem com Deus, um grande abraço!